gente vai falar agora das notícias do mercado. Nós vamos com a Central, comandada pelo Vinícius Bueno. Acho que tem bastante novidade hoje para o Vinícius abordar. Vinícius, boa tarde a você, meu velho. Bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Ótima tarde a você e a todos ligados aqui no Seleção. Um abraço para o Júnior, PC, Pedro. A gente começa falando do Flamengo, que é mais um time interessado na contratação do Gustavo Scarpa. Rapaziada, rapidinho aqui, né, pausando aqui, e quero já deixar uma pergunta de antemão para vocês, torcedores rubro-negro. Gustavo Scarpa muito próximo de assinar com o Flamengo, e também, rapaziada, ainda no mercado da bola do Flamengo, o Flamengo vai buscar o De La Cruz para aí, né, poder estar humilhando o River Plate e também humilhar a equipe do Palmeiras, beleza? Então já comente aqui, torcedores, se você tivesse esse poder entre De La Cruz e Gustavo Scarpa, quem vocês contrataria para o Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Bora pro vídeo. O Flamengo até já tentou a contratação desse que foi o principal jogador do Campeonato Brasileiro de 2022 no meio do ano. Só que naquela ocasião, no meio da temporada, o Scarpa ele prontamente rechaçou essa procura, dizendo que queria continuar vivendo esse sonho de jogar num outro mercado, no futebol europeu. Só que agora, com essa possibilidade cada vez mais real dele voltar a atuar no Brasil, com o interesse do Internacional de Porto Alegre e do Atlético Mineiro, o Flamengo voltou a fazer uma consulta. Ainda está só no campo da sondagem, tá? O Flamengo procurou os representantes do atleta, mas ainda sem proposta oficial. Brasil como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, vencido pelo Palmeiras. Jogou muito aqui, mas não foi suficiente para conseguir ser competitivo no futebol europeu. Ele foi para um time pequeno, na Inglaterra, que é o Nottingham Forest, mas, por exemplo, lá o Murilo, ex-Corinthians, está arrebentando. Do caneta no Salah e tudo. Do caneta no Salah, foi eleito já jogador do mês do time. Sim. E lá o Scarpa disputou 10 dos 25 jogos do time no primeiro semestre, só 6 como titular. Não fez gols, não deu assistências. Foi para um futebol menos competitivo, que é a Grécia, e no Olympiacos disputou 11 dos 23, apenas 3 como titular no segundo semestre. Também não fez gols, não deu assistências, não vingou na Europa e está sendo disputado agora por alguns clubes brasileiros que gostariam de trazer Gustavo Scarpa de volta. Aqui, eu acho que ele ainda tem muito a dar. Na Europa não vingou, maestro. É questão de adaptação, tem uma série de... Você acha que estilo também? Estilo de jogo? Pode ser também. Né? Apesar dele ser um jogador dinâmico, um jogador que faz várias funções, né? Às vezes a gente tem uma ideia do que pode acontecer, né? Quando chega lá você tem que se reinventar, né? E o Gustavinho é garoto ainda, a gente pode dizer, 26, 27 anos, quer dizer, ainda tem ainda uma carreira grande para se retornar, naturalmente vai ser protagonista aqui. Isso eu não 29 anos. Eu achei curioso o interesse do Flamengo, apurado pelos nossos setoristas, aqui relatado pelo Vinícius. O Flamengo já tem o Everton Ribeiro, já tem a Arrascaeta, está trazendo o De La Cruz, é questão de tempo para anunciar o uruguaio. Oficialmente, né? Agora, eu queria busca, ou seja, cara, vai ficar com um plantel de meias ali. Mas tem time que não tem um meia. Eu só queria acrescentar. Vai ter um plantel de meias. Mas naturalmente. Caso, claro, né? Vitor Hugo, caso feche com esse cara. Por enquanto, é uma piscadela, um namoro. Eu acho que a busca maior é em função do Everton Ribeiro. Eu ia falar isso agora, que talvez a chegada, essa busca pelo Scarpa, talvez possa até sinalizar uma saída do Everton. Eu só não queria ignorar uma coisa que eu acho que pode ter também contribuído para, de repente, um desempenho abaixo da expectativa, da própria possibilidade do Scarpa. Ele levou um tombo financeiro, né? A gente, pelo menos na minha visão... É que ele já jogou o Brasileiro do ano passado com esse tombo... Sim, mas aí era o Brasileiro, aqui, você está em casa, você tem as relações pessoais, você acaba um jogo, você encontra com a sua família, boa ponderação. Você tem uns amigos, é uma outra situação, é como o Léo falou. Aí você vai, essa questão continua, você acaba o treinamento lá, quem jogou na Europa sabe que é uma relação completamente... Ainda mais na Inglaterra, né? É completamente diferente para o jogador, acaba o treino, aquele problema está persistindo, você chega em casa, não tem aquele cinturão de afeto, que não pense que o jogador não precisa também, todos nós precisamos. Chega em casa, aí é falar por vídeo, enfim, uma coisa mais fria. Eu não sei o quanto isso também... Pode ter pesado. Não pode... Mas tem uma outra coisa, Paulinho. Você sai daqui, você jogava num time extremamente vencedor como é o Palmeiras. Você cai
no Nottingham Forest que você vai brigar para não cair. Exatamente. Esse é um grande problema, entendeu, André? Você não está acostumado. Só um grande, por exemplo, como o Zico, que saiu daqui para jogar na Udinese e consegue fazer o que ele fez naquele ali. Você pergunta ao Batista quando foi para Lazio, o Pedrinho quando foi para o Catania, teve mais 2 ou 3, né, que saíram de clubes vencedores aqui para jogar lá. Eu dei uma sorte danada, porque no ano que eu fui para o Torino era um time médio, né? Eles fizeram algumas boas contratações, tinha o Docena, que tinha jogado a seleção de 82, tinha o Zaccarelli, que jogou a Copa do Mundo de 78, quer dizer, eles deram uma reforçada, porque a primeira ideia era brigar para não cair. Então, eu só fui sentir essa, vamos dizer, essa sensação quando eu fui jogar no Pescara, que ali estava marcado, definido, que era um time que saiu da segunda divisão para a primeira divisão, que era para ficar. Esse é um problema grave, porque o cara vai ter que mudar até o estilo dele de jogo, entendeu? Para poder se adaptar à realidade do clube. E assistindo algum dos poucos jogos que o Scarpa fez pelo Nottingham Forest, ficava muito latente uma dificuldade na questão física e de intensidade. Se a gente for pegar, por exemplo, tanto o Danilo quanto o Murilo, jogadores que estão lá e que jogando com mais frequência, o Murilo, inclusive, titular absoluto, são jogadores que fisicamente têm um estilo mais próximo do que é o da Premier League, que ainda assim é um jogo de muito contato, de muita intensidade, de muita força. E o Scarpa, assim, ficava muito claro que ele não conseguia ter esse encaixe dentro desse estilo do futebol, da exigência que é da Premier League. E o Murilo, assim, mostrou potencial de fenômeno, né? Sim. Murilo, como o Beraldo mostra agora no São Paulo, mostra o potencial de se tornar um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Mas para zagueiro é mais fácil. Claro, óbvio, entendi. O que você falou faz todo sentido. O que mais do mercado você traz pra gente, Vinícius? Bom, a gente tem uma informação relacionada ao Thiago Maia, né, que agora está sendo cogitado por um outro clube também. A gente falou nos últimos dias sobre a possibilidade do Corinthians tentar trazer o Thiago Maia, além do Mateuzinho, numa troca envolvendo o Fausto Vera. Aliás, o Fausto Vera é a grande moeda de troca do Corinthians. O Corinthians tentou colocar o Fausto Vera na parada envolvendo o Eric também, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, mas além do Corinthians tem um outro clube interessado também na contratação do Thiago Maia, que é o Internacional. Eu falei hoje cedo com uma pessoa próxima ao Thiago Maia, que me disse que o jogador está muito tranquilo. Aliás, a gente tem uma matéria sobre essa também, sobre essa questão no GE. Globo, de que o Thiago Maia está tranquilo. Ele está no Flamengo desde 2020, com um contrato até 2026, gosta muito da cidade do Rio de Janeiro, já disse algumas vezes que está jogando pelo clube do coração, mas se tiver de respirar novos ares também, ele está tranquilo, deixou o futuro na mão dos empresários e do próprio Flamengo. O torcedor do Flamengo está meio enfastiado do Thiago Maia, né? É o que eu noto, assim, dos torcedores com quem eu converso. Aí você abre o noticiário, tá cheio de interessado. E no caso do Inter, faz muito sentido porque o Inter vai perder agora o Johnny, volante que foi negociado com o Betis. Assim, acho que o Thiago Maia cairia como uma luva ali. O Thiago teve uma boa fase dentro do Flamengo, né? Sim. Ele teve períodos de titular absoluto passado, né? Dentro do Flamengo. O meu meio-campo, principalmente com o De La Cruz, eu formaria com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Mas o Thiago Maia acho um bom jogador e acho que cairia como uma luva nesse meio-campo. Pulgar teve um segundo semestre cada vez mais, né? Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada. A equipe do Flamengo avança em compra de De La Cruz e fica perto, né, aí de deixar a equipe do River Plate. É isso mesmo. O meia uruguaio deve disputar sua última partida pelo Milionários em 22 de dezembro no Troféu dos Campeões, né? Ou seja, a última partida aí com a camisa do River. Uma reunião nesta sexta-feira, dia 15, entre Marco Braz e Paco Casal deixou Nicolas de la Cruz mais próximo de tornar jogador do Flamengo. O vice-presidente de futebol do clube do Flamengo e o representante do Meia avançam para fechar a transferência do uruguaio para a equipe do Flamengo. O acordo, contudo, só deve ser oficializado após o dia 22 de dezembro, né? Ou seja, daqui a 7 dias, De La Cruz aí vai estar deixando a equipe do River Plate para poder vestir a camisa do Flamengo, beleza? Então, rapaziada, comente aqui a sua opinião, né? O que você acha aí dessa contratação. Vocês querem De La Cruz no Flamengo? Deixa a sua opinião e também comente aqui, né? Quem seria o seu time titular ali no meio de campo, né? De La Cruz e Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. Comente aqui, deixa a sua opinião também, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Logo mais voltarei com mais informações do Flamengo.